noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Nós que somos filhos da ressurreição, que vivemos o desafio diário de ressurgir, de reencontrar o caminho que nos leva ao Senhor. Essa canção que faz parte do CD O Amor Me Elegeu, uma belíssima composição do Valmir Alencar, que traz justamente o tema do Evangelho, que nos faz pensar a história dos dois discípulos de Emaús, sempre colocando-nos na cena. Os dois discípulos viviam a desilusão do Calvário. Quantas vezes nós já falamos aqui que o Calvário foi uma experiência para os discípulos de desilusão? Eles acreditavam que o reino de Deus, que Jesus tanto dizia ter vindo implantar, aconteceria ainda com a presença de Jesus. Muitos tinham uma ilusão não, né? Uma compreensão. Nós não podemos dizer que eles estavam iludidos. Eles apenas ainda não tinham o conhecimento da plena verdade. Conviviam com Jesus, escutavam o tempo todo aquele discurso libertador do Senhor e acreditavam que a libertação que o Senhor dizia, que o novo reino que o Senhor prometia tanto em seus discursos, seria de repente demolir as estruturas do Império Romano, retirar os romanos do poder, sair daquele jugo de escravidão que o povo vivia. Então, certamente, no coração de muitos que presenciaram o Calvário, havia uma desilusão. Tanto é que na continuidade dos acontecimentos após o Calvário, muitos discípulos voltaram aos seus antigos ofícios. Pedro voltou a pescar e levou com ele alguns. Um retomar da vida antiga porque as esperanças estavam de alguma forma fragilizadas. A experiência dos discípulos de Emaús é muito fecunda porque é um pouco do que nós experimentamos também. Eles estavam voltando para a sua terra porque já não tinha mais sentido permanecer em Jerusalém. O mestre estava morto. Então voltar para Emaús, fazer o caminho de volta, significa, dentro deste contexto, retomar o que era antigo. Vamos lá, já que não deu certo o que ele nos prometeu, vamos retomar a nossa vida. Então é claro que esses dois, e nós não podemos dizer que são homens, se são mulheres, são discípulos. Eu gosto de pensar que é um casal. Uma família que volta depois de um processo de desilusão. Volta para reencontrar o seu mundo e ressignificar o que havia ficado, o que havia sobrevivido. Certamente esses discípulos também tinham deixado tudo para estar com Jesus. Então eles experimentavam essa desilusão, não deu certo. Aquilo que nós havíamos planejado para a nossa vida caiu por terra. E enquanto fazem um caminho de volta, desesperançosos, eles encontram Jesus e não o reconhecem, porque já é um Cristo glorificado. Os olhos não podiam perceber que aquele homem que caminhava com eles e que puxava um assunto, porque Jesus é muito pedagógico, Jesus faz a cura liberando do outro, pela palavra, o que é amargura. É tão interessante a gente perceber Jesus puxando a língua das pessoas antes de realizar a cura. Justamente para nos ensinar que no processo de dizer o que nos angustia, nós já iniciamos um processo de cura. A cura vem quando nós também conseguimos verbalizar aquilo que nos amargura. E foi isso que ele fez. Certamente percebendo a tristeza no olhar daqueles dois, começa a perguntar para eles: qual é o motivo da angústia? Qual é o motivo da tristeza? E então eles começam a dizer: tu és o único forasteiro nesta terra que não sabe o que aconteceu? Será que só você não conhece o motivo da nossa angústia? Ah, minha gente, é tão significativo este voltar para casa dos discípulos de Emaús. Este caminho de volta
Este caminho que coloca Jesus como aquele que vai ajudando a ressignificar o que eles voltam para buscar. Na verdade, eles voltam para casa desiludidos, mas quando chega no lugar de seu destino e o mestre insinua que continuará o caminho, os discípulos convidam que ele ficasse, que já era tarde. Um dia inteiro de caminhada, certamente estava cansado. Fique, nós lhe oferecemos o pouso, né? Já é tarde, o dia se declina. E Jesus ficou com eles. E no momento de partir o pão, eles o reconheceram. Porque o partir do pão é significativo na Sagrada Escritura. Não é só matar a fome do corpo, mas é também matar a fome da alma. E então, os discípulos perceberam que o Senhor havia ressuscitado. E o principal sinal da ressurreição na vida dos dois é justamente o partir do pão. Isto é, continua em nós, é o alimento que nutre a nossa esperança, o Senhor aqui. Então já não chore, Jerusalém, o Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Fico pensando que nós também, nos nossos caminhos, nas muitas estradas, e aqui eu pego o termo estrada no sentido metafórico, esses caminhos que nós andamos por dentro, que não são os caminhos que nós andamos por fora,